Fala pessoal, para a questão 5 aí no nosso capítulo, mais uma questão na parte de elétrica, né, eletrostática. Então vamos lá, questão 5, ó, determine o número de elétrons que deve ser retirado de um condutor cuja área de superfície externa vale 0,8 metros quadrados para que sua densidade superficial média de carga seja igual a mais 6 microcoulombs, né, por metro quadrado. E ele dá a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, beleza, pessoal. Primeiro, vamos lembrar o que é densidade, né? Seja o que for. Quando a gente fala densidade de massa, por exemplo, né? A gente está falando lá de massa sobre volume. A gente está falando de uma distribuição, né? Como minha massa está distribuída no volume. Aqui ele está falando de uma densidade superficial de cargas. Então, ele está querendo saber, né, uma distribuição de cargas pela superfície. Então, vai ser carga por unidade de área, né? Porque a nossa área aqui, né? Ela nos dá uma superfície, certo? E aí vai ser um outro tipo de densidade. Não tem problema, né? Botar um S no ds, né? De densidade superficial média. Beleza. No caso, ele fala o seguinte. A área externa vale 0,8. Então, o nosso A vale 0,8 metros quadrados. O nosso Q, que é a carga, certo? É a quantidade de carga, a gente não sabe. Mas a gente sabe que vai ser N partículas, N elétrons, vezes o valor de cada elétron. Né? Porque o valor da carga do elétron, a gente fala que é quantizada, né? Porque é sempre múltiplos desse valor aqui. Então, se eu tiver uma carga, eu vou ter uma vez isso aqui. Se eu tiver duas vezes. E assim por diante. Como ele quer retirar elétrons, você vai ter uma carga positiva, né, no seu condutor ali. Ele está retirando, né, vai ter um déficit de elétrons. De qualquer forma, então no final eu vou ter o seguinte. Ele quer que a densidade, o nosso ds também, né, seja mais 6 microcoulombs por metro quadrado. Vamos lembrar que o micro, ele é 10 a menos 6. Então ficaria o seguinte, ó, 6 vezes 10 a menos 6 coulombs por metro quadrado. Vamos substituir isso aqui. Então vou ter o seguinte. Eu vou tirar o mais ali, mas a gente sabe que é positivo. Então vou ter 6 vezes 10 a menos 6 tem que ser igual ao nosso Q, no caso o nosso Q, que é o N, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pela nossa área, né, que é 0,8, ou 0,80, 0,8, tanto faz, né? Ou seja, quantas cargas eu tenho que ter, que retirar nesse caso, ou quantas cargas eu tenho que ter, é o nosso N aqui, ó, para que eu tenha essa densidade aqui, né? Eu tenho essa densidade. E aí eu vou ter que isolar o N e manipular, como a gente já tinha feito nas outras questões. Para isolar aqui, eu vou fazer um pouco mais direto, mas vocês podem perceber que o 0,8 aqui vai passar multiplicando, né? Na verdade é porque eu estou multiplicando dos dois lados, né? E aí vai simplificar, tá? Mas que eu vou fazer um pouquinho mais direto. Então vai ficar 6 vezes 10 a menos 6 vezes 0,8. E aí vai sobrar, né, do outro lado aqui, N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Eu posso já fazer desse lado aqui, né, 6 vezes 0,8. Isso vai dar 4,8 vezes 10 a menos 6. E aí aqui vai ficar N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. E a mesma coisa, né? Eu tenho que isolar o N, então esse 1,6 passa dividindo agora, né? Porque eu vou dividir dos dois lados por esse valor. Então aqui vai ficar o seguinte, nosso N é igual a 4,8 vezes 10 a menos 6. Né? Então, deixa eu reescrever aqui. 4,8 vezes 10 a menos 6 dividido
por 1,6 vezes 10 a menos 19. 4,8 dividido por 1,6 dá 3, certinho, né? Exatamente 3. E aqui, né, vamos fazer aqui a potência de 10, né? Para quem vê o capítulo de ordem de grandeza, né, potenciação, exponencial. Aqui a gente simplesmente vai conservar aqui a nossa base. E vai fazer 6 mais 19. Isso vai dar 3 vezes 10 a mais 13. E aqui a unidade, a gente está falando de cargas, né? Então são elétrons mesmo, tá? Elétrons, por exemplo, né? Então a gente está falando de elétrons mesmo, a carga, né? São 3 vezes 10 a 13 elétrons, tá? Então é bastante carga, né? Muita carga aí. Muita carga. Beleza, pessoal? Então, de novo, né? Veja como a gente usa o tempo inteiro essas manipulaçõezinhas, né? De multiplicar, dividir, passar somando, passar subtraindo. Que na verdade é uma manipulação ali da equação, né? Você faz a mesma coisa dos dois lados da equação para isolar uma variável, né? Então, é algo muito importante, a gente usa demais, né? Na física, na matemática e etc. Beleza? Então é isso, pessoal, e valeu!